Olá pessoal, nesse vídeo eu quero te falar um pouco da minha história. Eu te convido a viajar nas memórias de um aventureiro que não viaja mais tanto assim. Esse é o primeiro vídeo de uma série que farei sobre as minhas viagens, das antigas até os dias atuais. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma viagem que aconteceu em 2012, para Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Essa viagem é muito especial para mim porque a partir dali mudou tudo na minha vida. Essa história começa em 2012, no auge dos meus 21 anos. Nessa época, a minha rotina se resumia a estar dentro de um ônibus, trabalhar pra caramba e estudar para tentar passar no concurso público, que esse era o meu sonho brasiliense da época. Até então eu nunca tinha viajado para muito longe. Viagem para mim era sinônimo de ir ao povoado do Bom Jesus visitar os meus parentes. E nesse contexto, um dia o meu grande amigo Alex me convidou para conhecer a Ilha Grande. Dei uma pesquisada boa na internet, vi umas fotos e aí já era. Das próximas férias do trabalho estava marcada a viagem. A empolgação era grande, já definimos a simples meta de dar uma volta na ilha caminhando, mesmo sem conhecer nada. Pesquisa vai, pesquisa vem, descobrimos quais eram os melhores pontos de interesse da ilha. Logo descobrimos que tinha uma trilha não oficial ligando a praia de Caixadaço a Lopes Mendes, que se a gente não fizesse essa trilha, a gente ia perder uma boa parte das belezas da ilha. No primeiro dia de viagem, nós já fomos caminhando da Vila do Abraão até a Praia de Palmas. E logo na subida de um grande morro que tem ali, já sentimos o baque com as mochilas pesadas. E aí já ficamos, poxa, será que vamos conseguir fazer esse negócio? No dia seguinte, nós acordamos na Praia de Palmas e fomos para a Praia de Lopes Mendes. Ficamos lá enrolando a manhã toda. E aí já saímos um pouco tarde para a temida trilha do Caixadaço. Mas eu estava super confiante porque eu tinha 6 páginas de um trecho de um livro de um autor chamado Bernardo José. Eu havia entrado em contato com ele por e-mail e ele mandou um trecho descrevendo o passo a passo de como fazer essa trilha. Esse trecho do livro tinha algumas fotos de alguns pontos de referência, ou era alguma pedra, alguma árvore muito grande, e aí nós tínhamos que cronometrar quanto tempo caminhando a partir desses pontos de referência. Foi um pouco confuso, mas com pouco esforço chegamos na Praia do Caixadaço. Para mim é um dos lugares mais bonitos da ilha, é impressionante. Eu vou ler um trecho do livro do Bernardo enquanto vou mostrando algumas fotos para vocês. A historiografia registra que nessa praia desembarcavam os escravos vindo clandestinamente da África. Como se pode notar, as rochas que fazem contorno da piscina impedem que vejamos o mar, o mesmo acontecendo com quem passa ao largo e não vê a praia escondida por trás dos imensos blocos de pedra. Isso facilitava que os tumbeiros, navios que transportavam os escravos, não fossem vistos desembarcando os cabiúnas. A partir daqui, os escravos seguiam por uma trilha calçada de pedras, por onde ainda haveremos de caminhar. No dia seguinte, nós chegamos à Praia de Dois Rios, visitamos uma cadeia desativada. Parece que essa cadeia funcionou de 1903 a 94 e dizem que nessa cadeia surgiu o Comando Vermelho. E nesse momento, a gente já estava bem cansado, o peso da mochila parecia que havia dobrado. Nesse momento a gente tinha duas escolhas, ou seguir o plano firme de continuar a volta na ilha, ou voltar para a Vila do Abraão, ir nas prainhas ali perto e gastar dinheiro com caipirinha. Acho que vocês devem imaginar que não foi difícil escolher pela segunda opção. E depois que voltamos para o Abraão, ainda sobrou uma mixaria que foi possível a gente dar uma volta na ilha de lancha, cara. Passamos em várias praias legais, a bela praia da Parnaioca, o Aventureiro, que é sensacional. Essa praia eu já prometi a mim mesmo que eu vou voltar aí e vou passar aí pelo menos uns 15 dias. Nessa viagem eu fiquei hospedado em um hostel e pude ter a oportunidade de ter contato com vários gringos, vários europeus. E teve um diálogo muito legal que em algum momento eu perguntei quais as cidades que eles já haviam conhecido no Brasil. Responderam listas gigantes de norte ao sul do Brasil. Manaus, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Florianópolis. E quando me perguntavam, a minha resposta era Abadiânia, Alexânia, Goiânia. Nesse momento eu fiquei reflexivo e pensei, poxa, como assim esses gringos conhecem mais do meu país do que eu? E aí, a partir daí, decidi que iria viajar mais e conhecer nosso país. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre uma viagem que eu fiz ao sul do Brasil. Primeira viagem que eu viajei de carona e também fui parar lá no Paraguai. Valeu!